Bem-vindos mais um Papo Mentora, galera. Estamos aqui hoje com a mentora especialista. Inclusive, vocês vão saber que ela também foi minha mentora, então por isso que eu queria muito trazer ela para vocês aqui, porque eu tenho um coração assim muito grato por essa mulher, pelo trabalho dela, não só dela, de outras mulheres também, como mulheres agilistas. Eu super apoio. E aí eu queria trazer ela para vocês conhecerem essa garota, que ela tá longe, mas ao mesmo tempo, mesmo longe, ela tá aqui com o pé no Brasil e ajudando outras mulheres, né? E tá falando do fuso horário aqui, direto da Inglaterra. Gleice, seja bem-vinda a mais um Ah, muito obrigada, É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou com a cara descansada porque são 11 horas da noite para mim, 11h13, mas estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu acompanho a jornada sempre no LinkedIn, no Instagram, e acho que você está arrasando e ajudando outras mulheres. Isso é incrível. Ai, maravilhosa. Eu, gente, sou muito extremamente grata a ela. Então, assim, ela me mentorou. Ela foi uma das minhas mentoras. Eu tive algumas dessa trajetória. E a Grace foi muito solícita. Assim, me trouxe uma visão de mundo que eu acho que é o que muitas pessoas não entendem, né? Não conseguem ver, assim. Quando a gente olha pra você e fala assim, nossa, mas você tem tantas possibilidades, pode fazer tantas coisas. Então, a gente às vezes acha que a gente não pode tantas coisas. Mas que bom que a gente se apoia como mulher, né? A trajetória da outra. E nada dessa ideia de vencer sozinho, por favor, tá? Então, espero que vocês tragam as perguntas de vocês, os conselhos. A Gleice tem uma trajetória linda e eu quero que ela traga isso para vocês aprenderem. Como ela ainda não veio para Recife, né? Faz um tempo que ela enrola essa visita, mas estou quase indo para Londres para ver ela. E aí eu disse, não, vou trazer ela. Aberta aqui para receber você. Estou sonhando. Amor, escuto vozes. E é pra ir. E aí ela trouxe ela aqui pra trazer um pouquinho pra vocês. Então, assim, no Papo Mentora, Gleice, a gente sempre começa falando um pouquinho da mentora, né? O mentor que tá dentro aqui do papo, do pod, falando um pouquinho do ir pra Inglaterra. Quem é você? É um pouquinho da tua história profissional. O que nos trouxe até esse momento? Me conta, quem é? Como deu essa? Então, quem sou eu? Uma mulher de média estatura. Bom, a gente fala, né, sobre as nossas características, para quem não tem como visualizar. Meu cabelo é enrolado para crespo. E é isso. Eu, na verdade, vim da. O Andrew, que era o meu colega também desse time, ele fez aniversário. E a primeira reação foi dar um abraço nele. Feliz aniversário. Aí ele, opa, a gente aqui não dá abraço. Eu, desculpa. Eu falei, um toque de mão. Ele, não, então tá, parabéns. Então, foi uma situação um pouquinho constrangedora para mim, mas eu tinha que entender que essa era a cultura deles. E ele não fez por mal, ele estava impondo o seu limite. Isso, gestora. Uhum. Sim. Sim. Tem uma coisa aqui que, inclusive, acho que por isso que o meu chefe gostou muito de mim. O meu chefe não. Eu tenho meu gerente, tenho meu diretor. O meu diretor gostou muito de mim porque eu tenho essa coisa de brasileira, de querer resolver as coisas, de fazer as coisas com dinâmica e para ontem, que a gente tem uma coisa acelerada dentro da gente. E e a gente tem essa coisa de querer resolver mesmo, de pensar em alternativas. Ah, não dá para resolver desse jeito?
Então vamos pensar em outra forma. A gente, esse jeitinho brasileiro que muitas pessoas, como fala, demonizavam, virou piada, tem um lado muito positivo que é a gente pensar fora da caixa. Eu acho que nós somos muito mais criativos para encontrar soluções. Não são todos aqui, claro, mas eles têm uma tendência de padrão, de seguir padrão, porque as coisas aqui funcionam, as regras funcionam. Tem toda uma bagagem cultural de que o que é certo, e o que é ótimo, né? Por outro lado, pela gente sempre viver em crise no Brasil e ter que achar jeitos de sobreviver nas crises, Sim. ou dar um jeitinho, A ideia é que o caos, né? Latino-americano, né? Já nasceu no incerto. Eu tô falando, né? Toda vez que a gente nasceu nesse não contexto de certo. incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A diversidade, né? A pluralidade e a diversidade. Eu acho que isso faz com que a gente tenha um pensamento fora de caixa. Eu falo muito isso. Eu acho que, inclusive, é, não, é bem do brasileiro. Não estou falando assim, né? É, É algo que é bem brasileiro. E, inclusive, eu acho isso muito inovador. As pessoas acham que, como você falou, né? Você é vista pelo seu diretor como uma pessoa inovadora, porque aquela pessoa, tipo assim, pensa rápido, reage rápido, ágil. Pra mim, isso é a verdade pura. é, vamos resolver. Mas assim, teve desafios também de, por exemplo, quando eu me tornei gestora, né? Já não era uma pessoa técnica, era uma gestora. Teve a síndrome da impostora, claro. Eu vim da Universidade de Mogi das Cruzes, que não é internacionalmente conhecida e também não acho que seja nacionalmente conhecida no Brasil. E trabalho com pessoas que estudaram na Universidade de Cambridge, que é uma das melhores do mundo. Sim, Essas coisas me deixavam um pouco, no começo, intimidada. Eu entrei num time que a maioria tinha feito física em Cambridge. Eu ficava muito intimidada com esse time. E depois, aos pouquinhos, eu fui entendendo que não, a minha capacidade de fazer perguntas quando eu não souber, de facilitar os times, tinha assim o meu valor. Hoje não, hoje eu me sinto mais empoderada. Claro que a cada nível, quando isso, amiga. que você galga, que você alcança, tem outros desafios, outras síndromes e impostoras vão ressurgir dentro de mim. Mas para os times ágeis ou as squads, é isso. Eu não me diminuo que nem eu me diminuía antes. Eu tentava ouvir muita opinião dos outros, que é, claro, válido, mas eu também tinha a opinião minha baseada em experiência. Então, Isso. até eu tive vários feedbacks dos meus chefes e líderes que você facilita muito bem, só que você não coloca muito a sua opinião. Você não precisa só facilitar, você também pode drive, tomar a direção das coisas. Dirigir, isso. E aí Facilitar eu é abrir os caminhos, comecei, né? Às vezes a gente precisa fazer um movimento também, né? Para que a equipe faça, né? Eu falo assim, escutei isso, né? Tipo assim, às vezes a gente vai fazer uma retrospectiva, a gente bota um cardzinho lá, porque ninguém fala daquele card. Eu vou lá, boto lá sem nome, sem nada. Para que a pessoa fala, assim, ó, comunicação. A gente, naquele dia ali, a gente não usa a comunicação. Porque é isso que o líder, né? Ele faz, a liderança, ela facilita a pessoa perceber, né, o ponto de melhoria, mas além disso, ela puxa também. E aí é um puxar era indo isso que eles junto. queriam, que eu puxasse também, não só facilitar. E aí, aos pouquinhos, eu falei, não, é verdade. E o meu chefe falava, você tem experiência, você é expert do time, então você tem que puxar. E você tem todo o direito de puxar. Até coisa técnica, Que porque você eu fui conhecia. desenvolvedora. Isso. Eu tentava, bom, não sei se eu posso opinar aqui, mas eu acho que o meu chefe pegava às vezes e falava assim, você Você não não tem só o acha? direito de opinar, como você deve opinar Isso. quando você souber de algo. E esses feedbacks foram me empoderando também e E me matando deixando me essas, sentir né, mais à diminuindo essa vontade. síndrome da impostora, né? Não é porque você não estudou em Sim, Cambridge que o seu conhecimento ou a sua vivência seja desqualificada, né? Acho que isso, exatamente. não, jamais. Todos nós estamos. Tive feedbacks duros também sobre sotaque, mas vai muito da liderança, sabe? Da pessoa. Na verdade, eu tive um feedback de uma pessoa, só que meus colegas falaram que essa pessoa usou
essa desculpa do sotaque, que ele não estava me entendendo muito bem, para mascarar um problema de comunicação da parte dele. Ele tem Porque no uma. começo eu fiquei muito preocupada. Fiz até Sim. curso para diminuir o sotaque. E eles falaram que não precisa, a mensagem tem que ser passada, independente de sotaque ou não. E aí, aos pouquinhos, eu fui aprendendo. Por causa desse feedback, fiz o curso para reduzir meu sotaque. E aí, aos pouquinhos, você vai melhorando também. Eu acho que muitas pessoas, assim, eu sempre falo que o feedback ele tem que ser algo construtivo. Até quando ele Sim, fala algo negativo seu, mas se ele tá orientado à sua melhoria, tipo assim, ó, ele isso. tá orientado. Eu estou falando isso pra você porque eu acredito que nesse ponto você vai crescer X pontos, né? Então, depois você vai pensar à Sim, frente. E aí também pensar junto na proximidade. Eu falo que todo o meu feedback que eu dou, ou que eu participo, ele vai ser, ele tem que trazer uma solução clara. Tipo assim, não é dizer assim, ah, você tem problema de comunicação. Sim, mas por quê? O que aconteceu? Qual é o problema? Então, quando me dizem que eu sou problema de comunicação, eu falei, qual é o ruído? Porque sempre tem um ruído, né? Talvez é uma pessoa que não lidou bem com a frase que você falou, a palavra, se foi desrespeitosa, né? Porque eu acho que a comunicação ela tem que ser respeitosa, né? E aí, sim, realmente, os sotaques são diferentes. Eu já escutei isso, por exemplo, aqui no Brasil, e não precisei nem cruzar o Atlântico para ouvir sim, que o meu sotaque nordestino, né, era muito marcado para uma reunião da galera de São Paulo, sabe? sim, Então, vai acontecer essa diversidade e temos que ter inteligência emocional também para lidar com isso e pensar em estratégias para melhorar, né? Entender assim, ah, como é sim, que eu posso fazer? Sempre falo que o feedback ele tem que gerar um plano de ação ali individual para não serem só palavras, né? Tipo, eu acho é. isso. Não é só acho. E aí eu recebi esse feedback, por mais que os meus colegas estavam tentando me proteger, para me Uhum, sentir melhor, é aquilo, peraí, tá vendo o feedback dessa pessoa e veio um outro feedback também da minha comunicação. Então, é algo que eu preciso melhorar. E aí foi quando eu fiz o curso de. Eu fiz dois cursos, um para redução de sotaque. Não, parece meio preconceituoso com a redução de sotaque, mas era uma redução de sotaque para que a minha fala fosse mais clara. Não que o intuito era remover o meu sotaque brasileiro. uhum, Não era isso. Era amenizar a parte que o sotaque dificultava a clareza. E aí eu fiz um curso. E o outro curso que eu fiz foi de também de drama ou de teatro para iniciantes, para mim uhum. abrir também, saber projetar a voz. Então, pensando mais uma questão de palco, né? A questão de como a gente de postura, né? De tom de voz, pronúncia, né? Os atores usam muito essas técnicas, né? Para ser bem visto, né? Tipo, ouvido. E isso te ajudou. Sim, foi bem um curso bem básico esse de teatro, até que quero fazer mais, mas me ajudou muito. É aquilo, pegar o feedback, ok, o que que eu posso fazer com isso? É construtivo? Se eu melhorar o meu sotaque, as pessoas vão me entender mais? Ah, então bora fazer. Mesmo que dá uma coisinha no coração, bora fazer. Exatamente. Tipo, pensar em melhorias, né? Não no problema. Assim, é isso, é Isso. pensar fora da caixa. Pá, existe um problema, mas assim, a partir do momento desse problema que eu vou reagir. Como é que eu vou me comportar? Eu falo que sentar e chorar não resolve, né? Eu falo isso muito na Às vezes é terapia. legal, é bom chorar um pouquinho, só um pouquinho para desabafar, mas Isso, depois continua. exatamente. A gente tem que andar, nem que eu precise parar. Eu falei, a gente falou isso em outro momento, a gente para. Eu falei com a Vânia antes, a gente pausa, mas a gente não para. Existe uma diferença. Exato. A gente pode É, pausar, a gente pode chorar, a gente pode dizer assim, não, eu preciso de um tempo pra mim, né? Mas aí depois você fala, beleza, a partir dessa situação que aconteceu comigo, o que que eu posso fazer, né? E aí sim você pensar de fora da caixa, pensar em estratégias, modos que resolva, sabe? Então eu acho que isso, inclusive, é uma das. Você falou do brasileiro, né? Mas é uma das grandes vantagens que a gente tem. E eu acho que assim, todo ser humano que tem esse olhar, eu acho que inclusive é uma das competências assim, para hoje atuar para o mercado, que é a criatividade, a inovação, assim, você não focar apenas em modelos prontos. Às vezes a gente tem que sair também do planejado, né? E as isso. situações. E aí você, assim, como líder, né, já mais empoderada agora, confiante, teve eu já percebi que você usou muito a criatividade, né, para trabalhar assim, nesse contexto internacional. E aí, o que você fala para as pessoas que querem atuar fora? E aí, então, talvez você olhando para o Brasil, falar, ah, eu quero estudar, eu quero trabalhar fora, eu quero exercer, tipo, né, tecnologia, por exemplo, trabalhar com projetos ou negócios para fora,
né? O que que eles precisariam, Sim. assim, quais os conselhos que você traria para essas pessoas? Primeiro, entender para qual lugar que a pessoa quer ir. Hum, Por exemplo, Portugal tem uma cultura diferente da inglesa também. Então, cada país tem suas peculiaridades. sim. Definir mais ou menos qual país ou países, qual é a língua, o idioma. É Espanha, é Portugal, é país de falante inglês, ou capitais que falam inglês, por exemplo, na Alemanha, em Isso. Berlim, em Munique, muitas empresas contratam pessoas que falam inglês mesmo que não sabem alemão. Não sabe Fazer a alemão. pesquisa do idioma que você precisa ter, para saber se virar lá. O segundo é olhar as vagas disponíveis da sua área que a pessoa está procurando no LinkedIn desse país, para ver o que Hum. eles estão pedindo. A visão de Você lá, vê né, do que recrutador de lá, né, primeiro, antes isso, de ver os modelos de vida. é, Fazer um e muitas, benchmarking, né. exato. E tem muita coisa que cada país usa de uma palavra diferente para a mesma coisa. Mesmo você Hum, traduzindo, vamos supor, eu não tenho exemplo prático agora, mas eu sei que aconteceu comigo quando eu procurava emprego. Eu traduzia a palavra, mas eu acho que era requisitos que eu usava, eu não lembro. Era uma palavra que eu traduzia em inglês que, quando eu traduzia, fazia sentido, mas não era a mesma palavra que eles usavam aqui. hum. Então a gente tem que também entender quais os termos que eles usam, para quando você colocar no seu currículo, deixar as palavras alinhadas com o que eles estão pedindo. Mesmo que você fale assim: "Ah, o entrevistador vai saber que é isso", porque é o mesmo que eu falo, ele não vai saber, porque geralmente o pessoal do RH não necessariamente é uma pessoa técnica que vai trabalhar naquela Isso, área. exatamente. A maioria eu falo, né, eu trago os meus mentorados, assim, por exemplo, a Tech Recruiter, né, que aprende com você, as techs, elas vão olhar, assim, né, quando elas já estão muito inseridas em empresas de tecnologia, elas já têm até um olhar mais já sobre técnica. Mas, por exemplo, se eu Sim, contrato uma externa para fazer só um headhunter de um papel, ela só vai seguir as competências que foi passado para ela, do gerente. Então ela exatamente. não tem conhecimento da técnica, ela tem que falar assim: "Ó, não foca em técnica quando você for para a entrevista, foca em história", né, construir uma história, um storytelling que você traga a sua experiência, sem muito techniquez, né, e aí sim, no techniquez você vai trazer isso talvez no segundo, né, no segundo papo, uma pessoa que já conhece o que você está falando. Então, às vezes você tem que, entender mais sobre cultura, né, sobre competência, né, acho que talvez faz mais sentido nesse sentido. Isso. E a cultura, aprender sobre a cultura, a Alemanha é totalmente diferente da Inglaterra, como é totalmente diferente de Portugal e totalmente da Espanha. Então, fazer pesquisa de vlogs de pessoas que moram lá, de brasileiros que moram lá, porque eles vão dar dicas da cultura, fazer uma pesquisa mesmo. Porque a parte técnica é necessária, mas ela não é o menos importante, mas é o mais fácil de adquirir. Porque você já exerce aqui, né, então está mais perto da minha realidade, né. Já o idioma não, Isso. né, a cultura, do jeito que eu faço, do jeito que eu me lembro que na época da faculdade eu dividi apartamento com a cabo-verdiana, né, uma amiga minha. E aí uma vez eu cheguei toda maior chuva, com a sombrinha, peguei a sombrinha e botei assim, né, abri dentro de casa. Ela disse: "Não, vai trazer maus espíritos". Aí eu: "Oi?". Ela disse: "Você vai deixar a sombrinha aberta na sala?". Aí eu falei: "Sim, pra correr água". Né. E aí ela olhou pra mim e ela disse assim: "Não". Aí ela chega, tipo assim: "Você não sabia?". Aí eu falei: "Não". Aí ela disse: "Eita, desculpa, eu pensei que o Brasil vocês tinham essa mesma, a gente não coloca sombrinha, guarda-chuva aberto dentro de casa, porque traz mais espíritos, mais energias negativas". Eu falei: "Não, mas se for por isso, a gente bota lá pra fora, coisa ruim eu boto pra fora", mas nunca soube disso. Aí, então, de vez em quando a gente tem esse choque cultural, assim, e às vezes estava a gente falando inglês, crioulo, português, eu falei: "Meu Deus, sabe, dentro do apartamento". Então acho que isso também agrega muito na nossa visão de mundo, porque fala assim: "Pô, não sabia disso", né. Então, entender sobre a cultura, como se passa, traz questão de vlogs também, você falou, achei bem legal, né, porque tem muita gente, né, morando aí. Acho que também tem uma questão que você pode falar, que é tá muito moderno agora, né, trazendo muito, eu tô vendo várias, questões sobre isso, que é o passaporte, né, tipo nômade, né, tipo assim, você trabalhar de forma nômade pelo mundo. E aí as pessoas estão olhando essa ideia da tecnologia como essa possibilidade, né, de você trabalhar sem escritório fixo,
viajando, mas você tem que estar afiliado a um endereço, né, de toda forma, pelo que eu vi na Espanha. Então, eu conheço pessoas que trabalham para empresas que não se importam de onde ela está. Hum, Muitas empresas americanas contratam muitos brasileiros, né? Como PJ. isso. Então, se você viajar pelo mundo, não é um grande problema. Se você tem uma plataforma que chama Fiverr, se eu não me engano, Fiverr com dois R's no final, e tem o Upwork, acho que é esse o nome também, que são contratos de freelancers. Então, Uhum. você pode pegar serviços, tem diversos tipos de freelancers lá, que você se cadastra. Então, independente de onde você está, você consegue pegar trabalho e ser uma nômade digital. Aqui onde eu trabalho, por exemplo, eu sou CLT, né? E como residente fiscal aqui. Então, o que acontece? Mesmo que minha empresa permita que eu trabalhe 4 semanas em outro país, eu não posso ficar mais que isso, porque é a política da empresa. Certo. Porque muitas empresas grandes, o que acontece? Se ela deixa o funcionário por muito tempo em outro país, a Receita Federal desse país vai entender que essa pessoa não está pagando imposto e que a empresa não está pagando imposto para aquele país também. Assim, né, não Então tá gera um pagando pelo problema. aquele funcionário, né, tipo, aquele Isso. trabalhador. E gera problema para a empresa tem que pagar multa. Hum. Então, aí no meu caso, eu não sou nome digital. Apesar de eu viajar bastante, eu Sim, viajo por quando isso estou que eu de férias. perguntei. É. Porque aqui na Inglaterra você pode quebrar as férias em pedaços pequenininhos. Eu posso tirar, por exemplo, um dia de férias na sexta-feira, viajo sábado, domingo e pego outro dia de férias na segunda. Você pode Hum. quebrar até metade do dia. Ah, vou pegar só a metade do dia de férias. Aqui é Nossa. possível. Então, por isso que eu consigo viajar de pouquinho em pouquinho. Ah, tá. Então quer dizer assim, tipo assim, você cria seus feriadões a partir das suas férias, que são 30 dias E são 25. Eu tenho 27 dias de de férias, férias mais o meu aniversário, 28 dias úteis. úteis. E aí eu vou Vai quebrando. quebrando. Tem vezes que eu Ah, fico 2 semanas no Brasil de férias, porque aí eu quero ficar bastante tempo aí. Mas é um país aqui na Europa, que que eu é vou e volto, rapidinho, né? 2 horas Hum, de voo. Aí eu pego 2 dias ou 3 dias só no máximo, e junto com o fim de semana. entendi. Por isso que eu perguntei, tá, gente? Pra quem escutar, que ela viaja muito, né? Egito, Viajo Marrocos, bastante. Tunísia, né? Ai, sonho. E aí, Letícia, eu queria trazer, né? Você trouxe já alguns uns conselhos. Porque aí você falou muito da síndrome da impostora. E aí eu vou trazer agora você para finalizar com o papel de mentora. Para mim foi muito especial, né, ser mentorada por você, não só você, mas por todas as outras mulheres que dedicam tempo para outras mulheres se empoderarem. Você acabou de falar, né, quando eu cheguei só era eu de mulher na equipe de homens com muitos anos de empresa na Inglaterra. Ainda existe, né, a gente nessa porcentagem pequena, né, quando a gente está falando de operacional, e ainda mais pequena quando a gente está falando de cargos de liderança, como o seu hoje. E aí eu queria que você falasse para essas mulheres, né, que escutam, que vão escutar o podcast, para elas acreditarem nela, mesmo com feedbacks como você, né, difíceis, que elas vejam, se apoiem em comunidades, em outras pessoas, e busquem se conhecer. O autoconhecimento Sim. também é bem importante. E entender que elas não estão sozinhas, ela não precisa estar sozinha. Escutei isso hoje de manhã, não, porque eu quero fazer isso tudo sozinha. Eu falei, mas não precisa fazer tudo sozinho, né? A gente não dá conta, algum prato vai cair, o meu cai, né? E eu queria trazer, que você trouxesse assim, uma mensagem sobre poder ajudar outras pessoas a estar, né? Assim, esse trabalho voluntário, assim, por como o voluntariado trouxe essas experiências, vivências e amadurecimento para as mulheres, assim, no teu sentido. Eu acho que eu tenho algumas mensagens. Vou tentar ser bem breve. Uma é aquilo que você já disse, eu vou repetir. Você não está sozinha e tem comunidades aí no Brasil e mentores disponíveis para te apoiar nessa jornada. Tem mentoras que são pagas, tem mentoras que são gratuitas, tem mentoras que você encontra na mesa de bar depois de um evento de Isso, agilidade, por exemplo, exatamente. que vão se apoiar. Então, compartilham, entre em contato com essas comunidades que estão dispostas a apoiarem mulheres, porque elas realmente ajudam. A segunda parte, a outra mensagem, é se aproprie da sua posição. Uma coisa que eu fui aprendendo com a experiência.
Às vezes até me pensar, "Ai, talvez eu já poderia estar numa posição melhor se eu me apropriasse de quem eu sou antes. Sabe, em vez de ficar pedindo desculpa, uma coisa que a gente faz muito com mulher, né? Aqui na Inglaterra a gente faz muito, I'm sorry. Tipo, sorry, I'm going to say something. Por exemplo, me desculpa, mas eu vou falar tal coisa. Ah, perdão, mas eu gostaria de dar a minha A gente sugestão. já pede Não, desculpa antes de não, dizer alguma coisa. isso na cabeça da pessoa já te tá diminuindo. Você É, não precisa pedir perdão porque você não está fazendo nada errada. Olha, eu também quero colocar uma sugestão que eu acho muito válida. Ou baseada na minha experiência, a minha posição sobre isso é tal. Que você tem conhecimento. embasamento E para tudo bem falar. se você não acertar. Naquele contexto, você vai testar uma coisa, pode ser que não funcione, então tudo bem. Ah, não deu Sim. certo, eu vou testar outra abordagem. Eu acho que é isso, é pedir menos desculpa e se apropriar mais do seu valor. Ai, que lindo, é isso. Empoderar, é isso que a gente fala, eu falo muito, assim, é de fato o empoderamento. Eu escuto muito e reafirmo, né? A gente é muito competente, mas a gente às vezes olha para o espelho e não reconhece isso. E eu falo que eu escuto muito isso, eu escutei isso de você, tipo, dizer assim, pô, tem tantas possibilidades, por que que a gente vai se fechar no casulo se a gente tem um mundo? Toda vez eu falo, gente, a gente tem um mundo para conhecer, a gente tem um mundo de possibilidades, mas a gente fala assim, não, tá distante, né? Eu não estudei em Cambridge, né? Eu não tenho um MBA X e isso tal. Eu falei, tá, mas as oportunidades não são igual para todos, a gente não vive na sociedade igual. Nem por isso não vou deixar de querer estar naquele outro banquinho, naquela outra mesa, porque eu tenho um banquinho diferente, né? Nasci num lugar Estou aqui. Eu exatamente. não fiz universidade em Cambridge nem em Harvard, mas estou no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário da pessoa que fez, porque não Não tem minimiza a minha experiência, a minha isso, jornada. exatamente. E perguntar também. Às vezes, quando tem um ambiente de pessoas muito técnicas, um ambiente mais intimidador, a gente fica, ai, olha, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é idiota, mas não. Eu entendi uma coisa aqui muito valiosa que me impulsionou a minha carreira, que é fazer perguntas, mesmo as idiotas. Porque num time técnico, o que acontece? Os técnicos, eles também não querem fazer perguntas, mesmo que eles tenham dúvida, porque na cabeça deles, se eu perguntar uma coisa que é óbvio, que parece que é óbvia, Parece que que é o óbvio. óbvio não existe, Isso. eles vão achar que eu não sou tão Não bom tomou. tecnicamente. Isso. E na verdade é só um alinhamento. Então, uma coisa que é legal a gente fazer como gestora é checar a clareza de todas. Olha, o final da reunião, né? Eu entendi então que a gente combinou que fulano vai fazer tal coisa com a API, tal coisa, que vai retornar X, e esse time, essa pessoa vai trabalhar nisso para fazer tal coisa e tal coisa. É isso. O que acontece muitas vezes, na minha experiência, é que a pessoa também tinha o mesmo entendimento que eu, a pessoa A, aí a pessoa B fala, não, né, o que a gente quiser, tal coisa e tal coisa. Aí você vê a pessoa A, porque eu também pensei igual a Grace. E aí você Isso. vê que se você não A tivesse feito essa transparência e a coerência, pergunta, né? Para todo mundo estar na mesma página, entender a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Então, fala assim, o óbvio precisa ser assim, dito mil vezes, se e necessário. numa linguagem Em simples, uma na linguagem sua própria acessível. linguagem você vai falar, não precisa alinhar no nível técnico. Você Isso. fala uma linguagem que é fácil para todo mundo entender. Eu sempre falo isso, assim, quando eu tô no ambiente muito, muito técnico, assim, uma tecnologia que eu não conheço, né? Se for uma equipe 100% de tecnologia, eu falo assim, eu sempre pergunto, eu falei assim, veja se eu entendi bem. A gente vai conectar tal coisa em tal coisa para gerar tal coisa e a gente fazer a produção? A menos sim. Eu falei, pronto, entendi. Só para deixar claro. E aí os meninos geralmente dão aquela risada, né? Tipo assim. Mas só para deixar claro, porque na minha cabeça, né, eu estou ligando o botão Y com outro X e a gente vai subir em produção. Tá tudo ok. Porque o óbvio ele precisa ser falado. E isso é uma construção muito social, né? Porque a gente fala que a timidez, ou não me expressar, eu posso falar alguma coisa errado, isso vai me comprometer. Não, vai te comprometer porque você não é visto como líder. A liderança ela é uma competência, e muitas vezes as pessoas acham que é um cargo, por isso que eu queria trazer você. Você foi líder desde a época que você decidiu sair da sua casa e se jogar no mundo aí, porque você teve iniciativa, você teve um plano, você criou um plano para você, você foi estudar, você foi trabalhar, e aí tinha muito claro, eu falei assim, eu quero ser fluente e a forma mais rápida talvez seja para mim seja essa.
dentro dos meus Sim, recursos. Então isso sim é liderança. Então, tipo assim, é atitude, é construção. E aí muitas vezes você não é visto na mesa dos líderes porque você é muito técnico. Não, porque você é muito técnico. Então você não vai se dar na secretaria. Mas o problema não é ser técnico. O problema é que as pessoas não reconhecem você nesse lugar. De resolver pepino, de ver problema, de trazer a solução, de falar, né? Eu falei assim, é uma característica básica. Eu falo, você quer ser liderar? Você primeiro tem que saber que você vai ter que lidar para as pessoas. Muito eu. Toda vez que me perguntam, eu fiz uma palestra, a menina falou isso. Como é que a gente faz para o começo? Eu falei, primeiro ponto, você gosta de pessoas? Tá? Eu sei que é difícil, mas a gente vai lidar com elas sempre. Então a gente vai resolver problemas de outras pessoas, além dos nossos. é. Então você tem que estar muito claro que você vai ser essa pessoa facilitadora, resolutiva. Então essa é uma skill, eu acho, do líder, sabe? Então realmente Saber fale. lidar com conversas difíceis. Eu sou gerente de 4 pessoas também. Além de, né, de Uhum. fazer a gestão da equipe, eu também gerencio 4 pessoas. E às vezes você tem que fazer uma conversa difícil e você tem que ter a coragem de fazer essa conversa. Falar que a performance da pessoa não está indo bem, como você pode ajudar ela. E é isso, Está respirar disponível. fundo, pedir apoio, não fazer sozinha, falar com uma pessoa que está acima de você, olha, tem essa situação. Qual é a sua sugestão? Você já passou por isso? Sim. Ai, se eu poder passar o dia todinho aqui, né? Mas assim, a senhora tem que dormir no fuso horário da Inglaterra. É, são quase 2 minutos para meia-noite agora. Eu Ai, também meu Deus. adoraria falar, mas daqui a pouco Mas, o molho vai fechar. é, mas eu agradeço muito por você ter aceitado o convite. Eu sempre falarei, eu sou eternamente grata daquele papo em 2020 e a gente está aqui até hoje. É, e espero ter mais mulheres. Eu sempre falo assim, sendo voz para aquelas que não são. Então, o que eu puder falar e puder estar nos espaços protagonizando as mulheres, eu vou, né? Porque, é sério, é muito libertador. Então, eu espero que todo mundo que escuta siga essa mulher. Vou deixar aqui todas as redes sociais dela, do LinkedIn. E quiser dicas, ela é super aberta, dentro do fuso horário dela, tá, gente? Não no fuso horário do Sim, Brasil. Mas muito obrigada, sou eternamente grata. E eu que espero você. agradeço. Obrigada, né? Quem sabe a gente pessoalmente a gente faz o pod juntinhas. Certamente. Vem aqui para. Eu moro em Cambridge, vem para Londres e pega um trem e vem para Cambridge. Ah, Ou quando eu estiver no Brasil, eu vou para Recife. Eu também quero fazer um é. agradecimento para você, obrigada pelo convite. E também que quando eu mentorei você, a mentoria é uma jornada dupla. A mentora também aprende com a mentorada. Então eu aprendi muito com você também. E eu sou muito admiradora da sua jornada e do seu sucesso. E Ah, é isso, cada vez mais empoderando outras. é isso, gente. Obrigada por ter chegado até aqui. Mais um Papo Mentor. Até o próximo. Um cheiro. Tchau, tchau.